Olá, amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a dúvida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas perguntam, né? Eu tenho caneta de ponta pincel, caneta de ponta fina, caneta hidrocor, caneta duo, esferográfica, caneta gel. Como guarda? Guarda tudo da mesma forma, eu mantenho elas nas embalagens, coloco em copos. Como eu faço para manter essas canetas tendo boa qualidade de uso até o final? Como faço para que elas não ressequem, durem mais? Bom, hoje eu vou estar dando uma breve explicação sobre isso, tá? E eu vou estar arrumando a mesa aqui para começar. Eu só deixei aqui algumas canetas para vocês verem aí, né, o tema, mas eu tenho que arrumar aqui para poder ir explicando a vocês aos poucos, tá bom? Então, gente, aqui hoje eu vou estar só falando sobre o modo de guardar as canetas. Aqui não é para teste de caneta, para nada disso, tá? Então, eu vou começar com as canetas esferográficas, que são as canetas que a gente, quando tá na escola, a gente usa no nosso dia a dia, é a caneta que mais se usa na face da Terra, é a caneta de escrever, né? Então, eu tenho aqui da Compacto, tenho da Bic, tenho da Radar, tenho várias marcas de caneta aí. Elas são uma caneta, opa, deixa eu abrir outra aqui, que ela tem uma esfera na ponta, né? E se essa esfera entope, você não consegue usar as canetas. E muita gente acha que elas devem ser colocadas nessa posição, com a ponta para cima. Gente, mas se vocês fizerem isso com a caneta, a tinta vai descer, vai faltar tinta aqui na esfera e a caneta vai falhar ou não vai escrever. Então, o modo certo de colocar é elas de ponta cabeça, ou seja, com a ponta para baixo, porque elas com a ponta para baixo, ela vai manter a esfera umedecida, não vai fazer com que a esfera seque, fique dura ou com dificuldade na hora de vocês escrever ou dar falha, tá? Então, elas devem ser guardadas nessa posição. Ou então, se vocês preferirem, nesta que eu guardo as minhas, nesta gavetinha. Isso aqui é um gaveteirozinho, eu guardo nessa posição. Então, vocês podem guardar elas tanto com a ponta para baixo ou deitada. Eu, nos meus copos, aonde eu tenho as canetas que eu uso no meu dia a dia, que eu estou sempre usando, eu deixo elas de ponta para baixo. E as que eu uso menos, né, que ficam como caneta reserva, que eu uso só de vez em quando, eu deixo elas nas gavetinhas deitadas. Muita gente acha que se você colocar a caneta nessa posição, a tinta vai descer e vai ficar borrando na hora de você escrever. Não, gente. Ela foi feita com uma tecnologia para ser colocada nessa posição. Ela, quando começa a vazar, é que deu algum problema na caneta. Ela ficou com alguma imperfeição, então é por isso que ela solta muita tinta. Mas não é por ela ficar de ponta para baixo, não. Inclusive, ela tem até um furinho aqui que é próprio para ventilação da caneta e tudo mais, para evitar vazamento, aquela coisa toda. Então, ela não vai vazar por ficar de ponta cabeça, mas sim por algum problema da caneta, não por ficar de ponta para baixo, tá?
Então, essa é minha recomendação. Esferográficas deitadas ou com a ponta para baixo, certo? Bom, vamos passar para a próxima. Eu vou passar aqui para a caneta gel. Então, existem as canetas gel de várias marcas, coloridas, né? As brancas, que são muito utilizadas no mundo de colorir, para fazer aqueles pinguinhos, detalhes e etc, né? E não sei se vocês já repararam nessas canetas, elas, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Olha, elas têm um óleozinho aqui dentro, certo? Acho que dá para vocês verem, né? Então, elas não podem ficar assim. Porque se elas ficarem assim, o que vai acontecer? O óleozinho vai descer. E a tinta, naturalmente, vai descer também. E uma outra dificuldade, né, que vai acontecer na caneta para vocês utilizarem é que o óleozinho descendo, a tinta descendo, vai criar espaços na carga aqui onde tem a tinta e vai criar bolhas. E essas bolhas vão criar dificuldade para que a tinta volte e se junte com o restante da outra tinta que está aqui na parte de baixo, e vocês não vão conseguir utilizar a caneta, né? Só a parte onde ficou a tinta, onde ficou a falhas, a tinta dificilmente ela volta. Muitas vezes você ainda consegue salvar. Se você sacudir bastante com a ponta para baixo, ficar agitando assim, sacudindo bastante, às vezes você ainda consegue recuperar. Mas isso se elas não ficaram lá muito tempo, né, virada ao contrário, né? Então a recomendação é que ela fique de ponta para baixo, assim como as canetas esferográficas, tá? De ponta para baixo. Então, existe as canetas gel branca, existe essas canetas gel, esse tipo de caneta gel. Eu tenho aqui essa da Atriz, que elas têm ponta, como essas outras aqui, ponta de caneta esferográfica, tá? Tenho essas. Essa aqui é da Atriz, essa é da Cis. Essas daqui é aquela que a gente compra em lojas, né, que vendia antigamente R$ 1,99, que tem com glitter, sem glitter, neon e etc, etc. Então, essas são as canetas gel. Bom, gente, uma outra recomendação. Elas são canetas gel, mas a pontinha é de uma caneta esferográfica, né? Então, se vocês têm muitas canetas e não vão usar constantemente essas canetas, o recomendável é que uma vez por semana vocês tirem ela de lá e coloquem em cima da mesa e risquem, né, num papel para ativar a bolinha, aquela esferazinha da caneta, para que a ponta não seque, não endureça, tá? Porque elas são gel, então ela acaba endurecendo. Muita gente reclama dessas canetas aqui justamente por isso, né? Porque a ponta seca, a bolinha seca lá na tinta, e vocês não conseguem movimentar a bolinha e não sai a tinta, né? Então, o necessário é que uma vez por semana vocês de vez em quando vão lá. É trabalhoso? Sim, trabalhoso. Mas se vocês querem manter as suas canetas perfeitas, funcionando, pelo menos uma vez por semana vocês vão lá e dá uma riscadinha na caneta para ativar aquela bolinha, tá?
para que ela continue perfeita, que vocês consigam usar até o final da tinta. As minhas estavam ali, mas é só para mostrar para vocês, tá? Eu não guardo naquela posição. Eu só botei ali para poder juntar as canetas, tá? Agora essas aqui. Essas são ponta pincel, tá? Eu tenho várias. Tenho essa daqui, da Bic, tenho essa da Maped e tenho essas daqui. Elas são ponta pincel. E as de ponta pincel, como a gente faz para guardar essas? Deitadas. Essas sim eu mantenho deitadas. Ou deixo assim mesmo, coloco lá dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, ou naquelas gavetinhas, né? E mantenho elas nessa posição para que a tinta do feltro que tem aqui dentro, porque aqui dentro tem um feltro igual aquelas canetas hidrocor, né? Elas são bem parecidas, a caneta hidrocor, essa aqui até pingou aqui a tinta. Então, se vocês colocarem ela ao contrário, a tinta vai faltar no pincel, tá? E se vocês colocarem ela nessa posição, vai encharcar demais o pincel. Então, o recomendado é que deixe na posição deitadas, tá? Vamos para as próximas, que são essas aqui. Todas essas canetas aqui. Eu tenho essa aqui que é ponta fina e com ponta grossa com ponta fina. Essas daqui são ponta fina e ponta pincel, aquela ponta agulha com ponta pincel. E essas aqui é a mesma coisa, elas têm ponta agulha e ponta pincel, tá? E tenho essas outras aqui, que também são duas pontas, só que são ponta de caneta hidrocor. Qual o problema das canetas? Manter deitadas. Por que deitadas? Para que não misture a tinta. Não, mas isso é bobagem. Há uma separação aqui dentro. Não, gente. Aqui existe dois... aquele tubinho com a tinta. Se você deixar a tinta assim, a caneta assim, tá arriscado a tinta de cima se misturar com a de baixo. Assim também o contrário, tá? Então, o aconselhável é mantê-las assim. No caso da caneta ser da mesma cor, como no caso dessas aqui, é para manter elas no mesmo nível de tinta, tá? Não ficar muita tinta na parte do pincel ou muita na parte da ponta fina, da ponta agulha, para que não haja um excesso nem numa ponta nem no outra, para deixar a tinta equilibrada, tá? Então, essas também são deitadas, tá? Todas essas que têm duas pontas, o ideal é mantê-las deitadas. Agora vamos passar para a marca-texto, tá? Deixa eu pegar aqui meus marca-texto. Eu tenho alguns marca-texto. Eu não sou a louca da marca-texto. Tenho essas daqui. E tenho essas daqui em gel. Essas daqui em gel... É difícil abrir isso aqui, é duro. Com esse frio que tá fazendo aqui também parece que tudo endurece. Então, essas aqui em gel, ela parece um bastão de cera.
Então, essa tanto faz a posição que você coloque, tá? Você pode colocar deitada, em pé, de cabeça para baixo, não vai fazer diferença, porque ela é um gel endurecido, não tem líquido nela. Então, tanto faz a posição que você queira deixar a caneta. Já essas daqui, como elas têm uma ponta porosa, aqui dentro tem um feltro, são marca-textos, mas são tipo hidrocor, então você tem que manter elas deitada ou com a ponta para cima. Mas por que não posso deixá-la com a ponta para baixo? Vai encharcar demais a ponta na hora que você for utilizar, vai sair tinta demais no seu trabalho, na onde você vai querer marcar, ou se você usa para colorir, vai encharcar demais o papel. Então, você usa com a ponta para cima, para não deixar carga de tinta demais na ponta, ou deitada. As minhas eu mantenho deitada. Essas ficam nessa caixinha, todas juntas. Eu tenho essas da Stabilo, que eu deixo também nessa bolsinha aqui. E fica deitada. Elas ficam deitadas, tá? Não tem problema. Com esse tipo de caneta, marca-texto, é só isso, tá? Não, na verdade eu falei besteira. Isso aqui é marca-texto, gente. Ô, Jesus. É isso mesmo. O marca-texto você deixa deitado, tá? E vamos lá, as canetas de ponta porosa, que são essas aqui, tá? Parece marca-texto. Essas daqui hidrocor, essas daqui são hidrocor. Aqui dentro tem um feltro, ponta porosa, tá? O que mais que eu tenho aqui? Tenho essas vai e vem, tenho essa aqui que é glitter, mas é hidrocor. Tudo isso aqui é hidrocor. Tudo isso é hidrocor. Tudo é hidrocor. Ó. Tudo é ponto hidrocor. Tudo é hidrocor. Como é que a gente usa? Como é que a gente faz com essas canetas todas de hidrocor? Deitada ou com a ponta para cima, tá? Para não encharcar o feltro, como eu falei antes do marca-texto, que é a mesma coisa. Deixa a ponta para cima para não ficar em excesso, tá? E quando a tinta estiver acabando, a caneta já estiver com bastante uso, tiver bastante tempo, aí sim vocês podem colocar a ponta para baixo, porque ela já está com bem pouquinha tinta aqui nesse reservatório dela, essa esponjinha que tem aqui dentro. Aí você colocar ela de ponta para baixo, ela vai estar com pouca tinta, ela vai descer a tinta e aí vocês vão conseguir usar até o último restinho da tinta. Mas isso é quando ela já estiver querendo parar de funcionar, quando ela já estiver bem velhinha, tá? Não façam isso antes, porque vocês vão borrar o trabalho de vocês todo, a ponta vai ficar muito encharcada, tá? Vamos passar para outras pontas de caneta, que são essas aqui. Eu tenho as canetas Nanquim, tá? É aquelas famosas canetas de ponta bem fininha, tá? Eu tenho vários tamanhos, né? Aquelas famosas ponta agulha, tá? E tenho aqui também as canetas famosas também, que eu tenho da Stabilo, que é de ela, ó,
tenho da Stabilo, tenho da Compactor, tenho da Bic, né? São canetas, ó, dessas daqui, essa aqui, ó. Essa é da Compactor, tá? São canetas ponta fina, ponta agulha. A gente quase nem consegue ver a ponta, né? São caneta ponta agulha. Como eu deixo guardado esse tipo de caneta, Eliane? Bom, esse tipo de caneta aqui, você deixa elas deitadas ou com a ponta para cima. Essa minha caixinha eu deixo ali perto de mim, no reservatório que eu tenho ali, deixo elas nessa posição, com a ponta para cima, tá? A tampa tá aqui, ó, a ponta para cima. E essas daqui eu deixo no estojo, deixo deitada, tá? Correto. Nunca deixe ela... Opa, abriu aqui. Nunca deixe elas assim, de ponta cabeça, porque vai dar aquele problema também de, na hora de você usar a caneta, vai ter excesso de tinta na ponta. Então, mantenha em pé ou deitada para equilibrar a tinta no reservatório que ela tem dentro, tá? Então, deitada ou de ponta para cima. Bom, eu tenho caneta Posca também. Caneta Posca também tem que se ter outro cuidado. De preferência, mantê-las deitadas. E sempre, ao acabar de usar, limpar a ponta. Manter essa parte da caneta limpa, para que não seque, não dê excesso, né, aquele excesso, e depois seque, fique duro e você não consiga usar a caneta. Você fica lá sacudindo, chacoalhando, mas aqui tá cheio daquela tinta seca, aqui por volta, né? Então é sempre bom usar um papel toalha ou um lencinho umedecido, acabou de usar, e dar uma limpezinha para manter ela sem nenhum excesso, que endureça, que resseque ali. E o ideal é mantê-las deitadas. Ou no estojo, ou numa gaveta, né? Aonde você preferir. E é isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o que deixa em pé, o que deixa deitado, o que deixa de cabeça para baixo, o que deixa de cabeça para cima, tá? Vou deixar aqui tudinho para vocês escrito, para que vocês, se não pegaram aí alguma coisa, possa pegar, tá? E não tenha nenhuma dúvida, não fique nenhuma dúvida, tá? Muitas pessoas aí vão ficar confusas com as canetas. Que de elas, gente? Perdi aqui. As benditas aqui, ó. Né? Muita gente vai falar que esse tipo de caneta aqui, marca texto, deve se colocar de ponta para baixo. Mas vocês vão de reconhecer que se um hidrocor se coloca de ponta para cima ou deitado, então esse aqui também, esse aqui é um hidrocor, certo? E um hidrocor, só porque ela tem uma ponta diferente aqui, você não vai mudar a posição que você está usando, né? Então é isso, gente. Se vocês tenham dúvida aí desse tipo de hidrocor, se põe em cima ou põe com a ponta para cima ou para baixo, o ideal é colocar todas elas deitadas, que não vai ter erro, tá? Se vocês acharem que colocarem de ponta para cima vai ser ruim, de colocar de ponta para baixo vai encharcar, faz que nem eu, mantém deitada. Deixa elas deitadas, que elas vão estar lá repousando sem problemas futuros,
Vocês vão continuar usando todas as suas canetinhas até o final. Tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, né? E se vocês têm muita canetinha, eu nem tenho muita, tá? Eu só tenho essas mesmo que eu mostrei para vocês. Mostrei tudo aqui que eu tenho, porque minha praia é lápis de cor, não é muito caneta, tá? Eu tenho porque às vezes a gente realmente usa, mas eu uso bem pouquinho, tá bom? Mas comentem aí preferência, se é lápis, se é caneta, se vocês usam, se não, papapá. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, amores. Bye, bye!